Hoje a gente está falando da gente, né, do meio de comunicação, comunicadores. Eu até discuti isso com o Silvio, né, presencialmente, quando a gente foi para aquele fórum sempre, que foi para conversar sobre a regulamentação da propaganda, né? E o Silvio conversando comigo depois, porque que eu achei? Eu falei, eu achei interessante, os temas foram legais, mas para mim não discutir o foco do negócio. Quero que, cara, a regulamentação. Em que sentido? Se você, por exemplo, faz a faculdade de Direito, mas se você não faz a prova da OAB, mesmo terminando a faculdade, você não pode advogar. Se você termina a faculdade de Medicina e não está dentro do conselho, você não pode exercer a profissão. No meio da publicidade, do marketing, da comunicação de forma geral, isso não existe. Então, qualquer pessoa que saiba se comunicar bem, que tenha um poder de convencimento, tenha uma boa lábia, um bom argumento, faz ali um curso, ele já se coloca como especialista, e porque ele talvez tenha uma grana, ou ele saiba ter traquejo para fazer edições, uma boa comunicação, ele também acaba tendo uma visualização maior e ele se promove ao ponto que pessoas mais capacitadas, mas que não têm o mesmo traquejo, a mesma grana, o investimento para estar nessas mídias, conseguem ter. Eu escutei uma frase que eu achei interessante, ele falou, é o especialista de PPT, aquele cara que assistiu uma aula que um professor traz um PowerPoint, ele bate a foto daquele slide e aquele slide se tornou a salvação dele, os 10 mandamentos dele. E ele não foi pesquisar quem é aquele autor daquele slide, quais são os outros pontos que conectam aquele pensamento, né? Porque você não pode se tornar especialista com base em um slide de uma aula ou com base apenas em uma aula. Mas o que a gente vê muito por aí é isso, né? As pessoas que, vão no MBA e fazem uma aula sobre propósito de marca. E aquele professor, ele consultou a Ana Couto, por exemplo. Mas além da Ana Couto, tem o Guilherme Sebastiani, tem o Troiano, tem o Galileu Nogueira, tem outras pessoas que conversam sobre esse assunto, que são muito relevantes e que têm opiniões que podem somar ou divergir. Mas se você não tem essa perspectiva de saber quem são essas pessoas e de conhecer o pensamento deles, onde eles se conectam e onde eles se dispersam, você se torna refém de um pensamento diluído. E aí o que acontece? A gente não consegue ter essa profundidade.